Oi, gente! Estamos de volta, trazendo mais um tema. Hoje nós vamos discorrer em dois assuntos. O primeiro assunto diz assim: estou preso ao meu pensamento, assim como o vento está preso ao ar. O segundo assunto diz assim: uma comunicação de mão única. Antes de iniciarmos, solicito que, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, deixe seus comentários. Compartilhe nossos vídeos e vamos para o tema. Estou preso ao meu pensamento, assim como o vento está preso ao ar. Todos nós sabemos, conhecemos, vivenciamos, experienciamos o movimento do ar. Todos nós sentimos o vento quando saculeja nossos cabelos, às vezes bagunçando nosso penteado e, ao mesmo tempo, trazendo um frescor naquele momento em que o calor está nos colocando o suor. Todos nós, então, conhecemos o vento, mas nós não costumamos prestarmos atenção no ar, porque o vento trata-se do ar em movimento. Quando o ar está parado, nós não temos o vento, não percebemos o vento. Porém, o vento está preso ao ar, assim como eu estou preso ao meu pensamento. Discorrendo nessa observação, assim é o nosso pensamento. Estou preso ao meu pensamento, assim como o ar ou assim como o vento está preso ao ar. Estamos colocando numa lógica invertida, porque nosso tema são dois assuntos e ele fala, em princípio, que o vento está preso ao ar e nós estamos presos ao nosso pensamento. No momento em que nosso pensamento está se movimentando, nós estamos tendo a liberdade de fluirmos, de contemplarmos o movimento do nosso ser. Porque nosso ser só é apresentado no momento em que nosso pensamento ele está se movimentando. Essa é a lógica do tema de hoje. Estou preso ao meu pensamento, assim como o vento está preso ao ar. O segundo assunto diz assim: uma comunicação de mão única. Quando temos uma comunicação de mão dupla, então existem os cuidados para que as palavras elas não sejam disparadas, porque na velocidade existe, nesse contexto, a duplicidade de mãos. Imaginemos uma rua
com mão dupla. Os carros se movimentam em ambas as direções. Então, os espaços são contados. Existe uma distância mínima do meio-fio e existe uma distância mínima da faixa que fica separando essas duas mãos. Uma rua ou uma estrada ou uma pista de mão dupla. Uma comunicação, quando ela é feita de mão dupla, existe uma série de cuidados, porque existem ali movimentos contrários. Um movimento estar contrário ao outro, e as regras da comunicação nos deixa espertos para não discorrermos em assuntos que possa transportar certas expressões quando, no momento em que estamos nos expressando, não estamos querendo transformar essa via dupla em via única. Uma via dupla, existem dois sentidos. Uma via única, existe um sentido. O segundo assunto, como já disse, é uma comunicação de mão única. O primeiro assunto, estou preso ao meu pensamento, assim como o vento estar preso ao ar. O segundo assunto, uma comunicação de mão única. No momento em que estamos em uma via de mão única, nosso pensamento, ele não está sendo alvejado, ele não está sendo contrariado, ele não está sendo desafiado por outra pessoa, porque na mão única nós estamos sozinhos nos comunicando. Essa comunicação que fazemos de mão única é para uma reflexão, porque toda nossa decisão ela está em nossa vida, assim como nossa vida depende de nossa comunicação. O vento depende do ar, porque só existe vento quando o ar está em movimento. E só existe vida quando a nossa comunicação de mão única está sendo refletida nos momentos de todas as análises que são transformadas em decisões, para que as decisões sejam disparadas em direções escolhidas por nós mesmos. Toda a nossa comunicação de mão única diz respeito ao nosso ser único. Não existe dois seres nessa comunicação de via única. Uma comunicação de mão única é aquela que nós estamos responsáveis sozinhos por todas as coisas que nós fazemos, praticamos, decidimos, todas as coisas que nós escolhemos, todas as coisas que nós optamos para realizarmos em nossas vidas, em nossa prática de vida. Quando nós não estamos percebendo o vento, mas ele existe, porque o vento, ele é o ar em movimento. Então, quando não percebemos o vento, o ar, ele não está se movimentando, mas o ar existe, é invisível. Só percebemos o ar quando nós estamos respirando, ou quando nós estamos enchendo uma bola, ou quando a gente estuda sobre o peso do ar. 1 litro de ar pesa 1,3 gramas. Essa é a prova de que o ar existe e que o ar ele tem massa.
A massa do ar, ela é invisível e o vento está preso ao ar. Assim é a nossa realidade. Assim é o nosso pensamento. Estou preso ao meu pensamento, assim como o vento está preso ao ar. Se o ar não se movimentar, o vento não aparece. Se o meu pensamento não se movimentar, eu não apareço. Eu só posso aparecer quando o meu pensamento está em movimento, porque através do pensamento surgem as expressões e através das expressões surgem as comunicações. Toda a nossa comunicação, ela sai através da nossa expressão. Claro que nossas palavras nem sempre são compostas de expressões. Palavras são palavras e expressões são expressões. Duas coisas separadas. Imaginemos, pois, uma comunicação de via dupla, onde de frente para nós vêm as palavras e nós, de frente para as palavras, soltamos nossas expressões. Então, palavras vindas e expressões idas. As expressões e as palavras, elas passam juntas, sendo que em direções diferentes, porque a direção da palavra está em sua faixa de mão e a expressão está em uma outra faixa de mão. Duas faixas de mãos dentro de uma via de mão dupla. Agora, pensemos ao contrário. Vamos pensar agora uma via de mão única, onde as expressões e as palavras, elas não estão se confrontando. Não existem duas pessoas trabalhando expressões e palavras. Apenas uma pessoa trabalha as expressões e as palavras. Porque a comunicação está sendo de via única, de mão única. Lembremos, o segundo assunto do tema de hoje é uma comunicação de mão única. Então, as expressões que são compostas e formadas por palavras, porém, que entregam sentidos diferentes. Quando temos as palavras isoladas, cada palavra tem seu sentido próprio. Mas quando trabalhamos as palavras para compormos expressões, então as palavras deixam de terem sentidos próprios para formarem sentidos compostos de imagens, de sinais, de movimentos e de escrita. Toda palavra que se transforma numa expressão é uma palavra que transporta um elemento que se chama elemento composto. Uma palavra transportando um elemento composto. Se nós tivermos uma expressão com apenas uma palavra, é uma palavra com o transporte de uma expressão. Se nós tivermos duas, três ou mais palavras compondo uma expressão, então nós temos múltiplas palavras e apenas uma expressão. A via de mão única, uma comunicação de mão única. Essa comunicação de mão única, quando ela está sendo trabalhada, é a pessoa que está se movimentando, é a pessoa que está se transportando
através dos seus pensamentos. Estou preso ao meu pensamento, assim como o vento está preso ao ar. O vento existe quando o ar está se movimentando. Quando o ar está parado, o vento, ele desaparece. Eu existo quando estou pensando, quando os meus pensamentos estão se movimentando, quando os meus pensamentos estão parados, eu não estou aparecendo. O tema de hoje trouxe uma experiência para que, ao nos comunicarmos, possamos experimentarmos, pausarmos em alguns momentos para que nossa comunicação ela possa colher frutos e ela possa semear sementes. Porque tratamos com pessoas, tratamos com seres humanos, seres pensantes, que mesmo que naquele exato momento um desses seres não estejam aparecendo, claro, o seu corpo físico aparece, mas o seu ser, de como essa pessoa é, de como essa pessoa se comporta, de suas escolhas, isso não aparece. Somente após a movimentação dos pensamentos, essa pessoa começa a aparecer. Então, se uma pessoa não está aparecendo dentro desta lógica, por conta dos pensamentos que estão parados, porém, essa pessoa ela tem a competência e a capacidade de observar nas outras pessoas os movimentos dessas pessoas e acumular experiência, ainda quando essa pessoa parada, o seu cérebro e a sua mente estão captando essas informações para que logo mais, ao se expressar, ao se movimentar, essa pessoa possa trazer para a realidade todo o seu aprendizado, tudo aquilo no que prestou atenção e tudo aquilo no que optou guardar em suas memórias. Do mesmo jeito que o vento está preso ao ar, nós estamos presos ao nosso pensamento. Se nós não nos soltarmos através de nossa forma de pensar, o nosso pensamento, ele não estando em movimento, nós estaremos sem aparecer. Só aparecemos quando materializamos esse mundo metafísico em nossas práticas. Pratiquemos uma comunicação de mão única para que, quando estivermos na comunicação de mão dupla, tenhamos o cuidado de percebermos que, quando estamos em mão única, a comunicação é uma, mas quando chegamos à comunicação em mão dupla, a comunicação é outra. Assim como já discorremos neste vídeo, assim como já tratamos do que se trata a comunicação de mão dupla e do que se trata a comunicação de mão única. Eu lhe agradeço por ter ficado conosco até este momento. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.